Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Antes da gente iniciar aqui as limpezas, eu gostaria de trazer uma clareza para vocês e oferecer a minha ajuda caso você precise a respeito disso que eu vou falar aqui. Eu acredito que cuidar da nossa parte espiritual deveria ser o primeiro ponto, né? O foco da nossa existência. Isso foi me trazido já ao longo desses anos como terapeuta. A gente inverte os pilares, coloca outras coisas à frente e a espiritualidade vai ficando de lado. Então, isso deveria ser o primeiro pilar. E esse pacote de limpezas, ele vem justamente para cuidar de uma parte, né? Desse pilar, que é a parte da limpeza espiritual, sendo que a gente tem outras questões a serem olhadas também nesse sentido, né? Que é a nossa conexão, a nossa oração, o nosso autoconhecimento, a busca, né? Por entender essas questões espirituais. Essa base, né, bem trabalhada, que é a base espiritual, se ela está bem desenvolvida, a gente consegue ultrapassar praticamente todos os obstáculos com mais facilidade. Acontece que a gente só olha para isso normalmente quando a situação está muito difícil, né? Porém, me foi trazido que se a gente ficar olhando também só para a parte espiritual e não cuidar das nossas emoções, essa base não vai ser suficiente para a gente manifestar os nossos sonhos e projetos de forma rápida, de forma realmente eficaz, do jeito que a gente gostaria. Então, eu diria que 50% daquilo que a gente almeja, né, do nosso poder de manifestação, ele está 50% ancorado na espiritualidade e 50% ancorado na parte da saúde mental e emocional. Durante muito tempo, durante esses mais de 9 anos atendendo com terapia, eu dei bastante ênfase para essa parte emocional, ajudei e ajudo, continuo ajudando milhares de pessoas, né, a se alinharem, a saírem de situações de obsessão, de desespero, tudo isso com ajuda espiritual. A parte emocional também era trabalhada, porém ela era trabalhada de uma forma passiva, onde a pessoa recebia o atendimento e não olhava para si, não fazia nada para se ajudar. E muita gente, a gente sabe aqui, né, no Brasil principalmente, não tem condição de investir em terapia. Uma terapia de qualidade hoje você vai pagar pelo menos aí de 250 a 300 reais a sessão. A minha sessão hoje individual ela está em 350. Para casal na FT Sistêmica ela tá, em sessão individual está em 520. Então assim é um valor que para os benefícios que traz é muito justo, né? Porém a gente sabe pelas condições das pessoas que nem todo mundo tem como investir em terapia. Então não só por conta disso, né, mas também por conta disso, a espiritualidade me fez parar e trazer isso com mais clareza para as pessoas, para mim mesma, tá? E a parte emocional, que era tratada de forma passiva, ela veio a ser, então, colocada de uma forma ativa, onde a pessoa pode se auto-aplicar, ela pode ser a sua própria terapeuta, pode desenvolver a habilidade de liberar as emoções difíceis, né, para a gente equilibrar esse 50% que também precisa ser olhado. Então, a espiritualidade me fez parar durante um período, me fez olhar para as minhas emoções também, que eu não estava olhando, de certa forma eu negligenciava. Então, foi um processo profundo de busca, né, interna e de liberação emocional, principalmente, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, embora eu fizesse e aplicasse, né, aplicasse ferramentas em mim, de liberação emocional, de alinhamento energético, faltava uma constância, faltava uma organização nisso, né, e também unir a força espiritual com a força emocional. Porque numa parte do dia eu fazia as orações, fazia as limpezas, na outra parte do dia eu fazia a liberação emocional, então me tomava muito tempo, a gente está com o tempo extremamente curto, a gente está vivendo um momento de aceleramento, né? É a sensação de que a gente não tem tempo para quase nada. Então, a espiritualidade me ajudou a organizar uma ferramenta onde a gente vai aplicar técnicas, né? Para conexão espiritual, para alinhamento interno, para a gente ouvir a nossa intuição. A mulher já é um ser intuitivo por natureza. E que também os homens podem ser colocados também nessa situação, porém a gente tem essa habilidade já natural, né, no nosso ser, a gente é cíclica, a gente tem essa afinidade, né, maior com a espiritualidade. Então, a terceira etapa seria dessa ferramenta a liberação emocional, tá? Então, dentro do circuito de força que foi trazido pela espiritualidade, esse nome, é um circuito de aplicações que a gente faz para se conectar com a espiritualidade, para alinhar o nosso mundo interno, escutar também orientações espirituais através do alinhamento, isso é feito através da meditação, eu ensino a meditar nessa ferramenta. E por último, a gente aprende também a liberar as emoções através da EFT, que é uma técnica de liberação emocional que eu uso de forma sistêmica. Isso significa que a gente vai acessar o campo, não só o nosso campo emocional, mas o campo de outras pessoas e também o campo de situações, tá? Por isso ela é chamada de sistêmica. E isso tudo está dentro do circuito de força. E por que então que eu estou contando isso para vocês? Porque como eu falei lá no início do vídeo, né, aqui tem 50% da solução, que seria a ênfase no espiritual, mas os outros 50%, ele precisa ser olhado, que é o lado emocional, de crenças limitantes, né? Então, uma relação, por exemplo, que está passando por muito desequilíbrio, onde existem brigas, afastamentos, né? Possivelmente aí tem questões emocionais envolvidas. A gente não pode delegar tudo para a espiritualidade. Então, o benzimento ajuda, com certeza. Tem casos que não funciona, as pessoas falam, né? Para mim não deu certo. Não significa que não deu certo. Acontece que a gente
quer que aconteça do jeito que a gente quer, e nem sempre é o melhor pra gente. Então, se um benzimento não deu certo, se uma limpeza não te ajudou a conseguir o que tu quer, não quer dizer que isso não tenha te ajudado de outras formas, aberto caminhos para outras situações aparecerem, às vezes situações que são muito mais compatíveis com a tua essência, com a tua verdade, que vão te trazer mais plenitude e felicidade, tá? Então, a espiritualidade, ela é muito sábia, ela age de acordo com o que é melhor pra gente, não com o que é pior pra nós. Às vezes a gente quer algo que realmente vai nos ferir, vai nos machucar ainda mais, e aí não é concedido o pedido, né? Entre aspas, é concedido algo melhor, só que a pessoa se desespera, não tem paciência de esperar o tempo certo de acontecer as coisas, né? E para quem está em relacionamentos complexos, complicados, ou em situações difíceis de trabalho, financeiras, a parte emocional, ela é muito, muito, muito relevante. E ela envolve aí as nossas crenças, né? Essas crenças limitantes, elas vêm justamente por conta de emoções mal resolvidas, negligenciadas. Então, se eu tenho uma ferida, por exemplo, de rejeição, eu não vou me julgar merecedora de receber bem, por exemplo, no meu trabalho, porque eu tenho essa ferida em mim. Então, eu preciso olhar para essas dores, para as emoções, para que liberando isso, limpando isso, eu passe a pensar de forma mais positiva sobre mim mesma. Existe uma coisa chamada frequência energética, frequência vibracional, que as pessoas estão começando a entender. Esse ano de 2025 que se aproxima é o ano 9. O ano 9 é um ano de reconexão espiritual, onde a gente vai estar mais atento a isso. Então, quem ainda não está desperto para essa questão, vai começar a despertar. E aqui você tem uma oportunidade, então, de começar a entender esse mundo, né? O mundo das frequências, o mundo da manifestação, da lei da atração. Então, onde que começa tudo? Tudo começa pela tua frequência. Se você tá vibrando no medo, na raiva, na insegurança, no sentimento de rejeição, de abandono, né? Se você tem as feridas muito ativas dentro de você, possivelmente a tua vida não vai andar para frente, tá? Ela pode andar um pouco, depois dá tudo errado, daí volta, estagna. E aí, onde é que tá a raiz do problema? Tá justamente nas emoções não tratadas. Então, se a tua frequência, ela poderia estar vibrando muito num ponto muito alto e ela está vibrando bem baixo, você vai se conectar com situações que vão manter ela nesse lugar. O nosso trabalho energético aqui, tanto as limpezas quanto a apometria, o benzimento, enfim, toda essa parte que a gente trabalha enquanto terapeuta holística, a gente está trabalhando a frequência das pessoas. A gente tira a pessoa de uma frequência, de um lugar onde ela está vibrando baixo, e a gente aumenta a frequência dela. Então as coisas tendem a melhorar. Só que você está precisando aqui de uma terceira pessoa, né, de uma âncora, né, porque a primeira pessoa seria a espiritualidade, a segunda pessoa seria você, a terceira, no caso, o terapeuta, né, então você está precisando de uma âncora para poder fazer aquilo que você poderia estar fazendo, mas por falta de conhecimento você não está. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de duas pessoas, né, então a gente está falando de duas mentes, de várias emoções confusas, a gente se detém num primeiro momento a cuidar da gente, depois a gente decide o que vai fazer em relação à relação. Tem como a gente ajudar também o parceiro ou a parceira dentro da FT sistêmica, por exemplo? Tem, tá? Só que a gente precisa, no primeiro momento, olhar mais pra gente do que pro outro, né? Porque muitas vezes os problemas começam por nós, a gente não tá se dando conta, né? Quando a gente, por exemplo, faz cobranças, a gente julga muito o outro, que o outro não é capaz de fazer isso, não é capaz de fazer aquilo. Então a gente tá depositando no outro uma expectativa que ele seja aquilo que ele não é. Então isso a gente precisa olhar. E a gente vai olhar primeiro, então, para as nossas emoções que estão mal resolvidas e que não estão felizes, né, dentro daquilo que está acontecendo com a gente. Então, hoje, aqui com esse pacote de limpezas, você vai ter a oportunidade de limpar, de elevar a tua frequência, de manifestar coisas melhores, já que a tua energia vai ficar melhor, certo? Mas eu quero te trazer, então, essa oportunidade para você olhar um pouquinho para as tuas emoções. E como é que você pode fazer isso? O circuito de força, que foi trazido com esse nome pela espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, estou falando de altas frequências, energia crística, luz de Maria, enfim, são energias ligadas realmente ao Criador, né? O circuito de força ele foi trazido com a ideia de que você possa se conectar com o mundo espiritual, isso numa ferramenta simples, tá? De 3 passos. Você possa se alinhar internamente, eu vou te ensinar a meditar, vou te ensinar a trabalhar a meditação com foco, vou te ensinar a trabalhar a meditação para insights, que é a meditação onde a gente vai intuir, né, os melhores caminhos, vai abrir as oportunidades pra gente, tá? E a terceira etapa é a EFT. A EFT significa em inglês Emotion Freedom Techniques, que é uma técnica de liberação emocional que eu considero no momento uma das mais eficazes, tá? Então, essa ferramenta, a EFT especificamente, essa técnica, ela vai te trazer a possibilidade de se conhecer e de liberar toda essa carga que está baixando tua frequência, colocando tua energia lá embaixo e que não tá te ajudando, né, a manifestar aquilo que tu quer. Então, é o seguinte, aqui você tem o pacote das limpezas, que foi gravado em 2023, tá? 24, enfim.
Dentro desse pacote aqui, você vai conseguir, como eu disse, trabalhar a tua energia, a tua frequência vibracional, tá? Se você sente que tem angústia, ansiedade, medo, insegurança, se você sente que precisa limpar coisas do passado, traumas, né, medos ligados a experiências que você viveu. Por exemplo, alguém que foi traído, né, e carrega a ferida da traição. Se não tratar isso, possivelmente vai atrair pessoas que vão manifestar isso novamente. Então, lá dentro do meu curso, mentoria, você vai ter o passo a passo te explicando como você faz para ser a sua própria terapeuta, como você faz para curar as tuas dores, as tuas feridas, tá? Se assistir às aulas com dedicação, se aplicar a ferramenta, você vai sentir muito, muito, muito alívio e mais do que isso, você vai abrir o teu campo para as possibilidades, tá? Eu te falo isso com 100% de certeza, porque para mim funciona demais e para as minhas alunas também. É uma ferramenta já que está no mercado há mais ou menos uns 30 anos, então já tem uma bagagem, tem muitos vídeos no YouTube. Por hora, né, por hora, eu não estou dando o acompanhamento ao vivo, mas ano que vem, em 2025, possivelmente terão aulas para tirar dúvidas, tá? Mas ainda não está certo nem o dia e nem se terão, né? Então, porque está tão bem feito o programa, ele está tão bem estruturado que possivelmente você não vai precisar de ajuda. O que você vai precisar, talvez, é de alguma sessão individual, onde você vai mergulhar em dores que tu não está conseguindo acessar sozinha. Existem feridas que até para as terapeutas trabalharem em si mesmas e nos outros são bem difíceis. Então, dependendo do grau, né, do nível de emoção que você está carregando, densa, pesada, difícil, você vai precisar talvez de um apoio, tá? Mas isso não é feito dentro da aula de tirar dúvidas, né? Isso é feito dentro de uma sessão terapêutica comigo, com outra terapeuta EFT, ou com outras técnicas também. Aqui, como eu tenho muito conhecimento na área, já são muitos anos trabalhando, eu trouxe as que, para mim, que eu considero as mais potentes em termos de autocura, né? De técnicas auto-aplicáveis, em que a pessoa consegue aplicar e de imediato sentir alívio, tá? Então, seja para ansiedade, para medo, para insegurança, para angústia, a gente escala de 0 a 10 o quanto tá essa dor, e aplicando de forma certinha a ferramenta, você vai ver que isso vai diminuir demais. Então, às vezes a gente tá com cansaço que a gente não sabe de onde tá vindo, é possivelmente a parte emocional te puxando para baixo, te deixando com a energia carregada. Então, lá eu ensino, eu mostro para vocês de onde vem tudo isso, né? A tabela das emoções, aonde que estão as frequências baixas dentro dessa tabela, dessa pirâmide das emoções, né? O porquê que a gente se arrasta, o porquê que a gente não manifesta um amor digno, por que a gente não manifesta uma vida material abundante por conta das nossas crenças. Então, tudo isso tá lá explicadinho. A espiritualidade trouxe um desenho lindo, maravilhoso, para mostrar para vocês aonde que fica isso dentro da estrutura, né? Emocional, mental, como que funciona essa estrutura, onde que estão as emoções, como que isso se conecta com o nosso eu interno, como que isso afeta diretamente a nossa mente e o nosso progresso, né? Então, quando eu entendi isso, foi falado, não negligencie as tuas emoções, eu escuto demais eles, né? Eu presto muita atenção no que a espiritualidade diz. É fácil a gente olhar para esse mundo emocional, para esse universo emocional que a gente carrega? Nem sempre, tá? Nem sempre é fácil, nem sempre é leve. Normalmente, quando a gente vai aplicar a ferramenta, a gente vai chorar, a gente vai, às vezes, ter um pouco de angústia, um pouco de ansiedade durante a aplicação, a gente vai ficar mexido durante uns dias. Então, eu dou sempre um exemplo de, imagine que você, as suas emoções, a tua vida é um lago, né? Parece que tá tudo certo, aquele lago tá cintilante, tá brilhante, só que dentro desse lago existem plantas mortas, existem, ali pode ter uma geladeira que alguém jogou, um fogão, né? Velho. Então, além de ter as coisas que as pessoas jogaram, tem as nossas questões que morreram, que a gente não tirou. Então, né, as plantas, às vezes animais, enfim. Então, eu sempre dou esse exemplo. Imagina que você vai mexer num lago onde aparentemente tá tudo bem. Aí você começa, ou um baú, né, onde você começa a tirar o que tá ali superficialmente e começa a vir um monte de sujeira mesmo, tá? Então, esse processo de abrir o baú, de mexer no lago, no início ele é um pouco pesado. Porém, depois que você vai pegando o jeito e vai limpando, você vai ver que isso vai se tornar automático, é uma ferramenta que tu vai ter pra vida, né? Eu considero uma ferramenta, o circuito de força, uma ferramenta que eu vou levar enquanto eu tiver lucidez, enquanto a minha mente, a minha cachola estiver funcionando, eu vou aplicar. Porque serve para tudo, né? Para parte física também, para dores, para questões de doenças físicas, porque a doença ela começa no campo emocional, né? Ela começa no mundo energético. E a gente só se dá conta que ela tá instalada na nossa vida quando o nosso corpo manifesta alguma dor, certo? Mas com a EFT é possível a gente liberar a emoção que está gerando esse desequilíbrio físico, tá? Então a gente tem vários relatos de cura também para questões físicas com a EFT, né? Vou trabalhar uma dor de cabeça, por exemplo. Se eu vou tomar um remédio, vai aliviar no momento. Mas se a causa da minha dor de cabeça é, por exemplo, uma situação no trabalho que está me incomodando, um relacionamento, alguma coisa que eu estou comendo
que não tá me fazendo bem, com as rodadas eu vou conseguir identificar o que que é e vou conseguir limpar isso e lidar melhor com a situação, tá? Então, à medida que a gente vai retirando essas coisas de dentro desse lago, ele vai ficando mexido, né? Então vai dando um desconforto, aquela água não tá mais paradinha, só que tá saindo toda a sujeira. À medida que a gente vai limpando, vai decantando, né? A gente não vai limpar tudo em um mês, a gente não vai limpar tudo em 6 meses, possivelmente, ainda mais dependendo da nossa idade. Eu já passei dos 40, eu tenho muita carga emocional dentro de mim, mas eu percebo que em pouco tempo eu já me sinto muito mais leve se eu me dedico a fazer, se eu me dedico a aplicar. Então, a sujeira vai decantando, o que a gente não limpou na primeira sessão, na segunda sessão, vai voltar para o fundo, depois no outro dia a gente vai lá e vai olhar de novo, né? Mas isso tudo está bem explicado dentro do curso Mentoria. No primeiro momento é curso, depois talvez se tiver o acompanhamento eu aviso vocês lá mesmo dentro da plataforma, tá? Mas então, se você percebe que tem questões emocionais te travando, essa ferramenta, o circuito de força, é para você. Eu vou deixar aqui embaixo o link com valor super promocional para vocês que estão aqui fizeram o benzimento comigo, adquiriram um pacote de limpezas. Vai ficar aqui o link aqui embaixo, tá? No valor de R$ 297, você pode parcelar em até 12 vezes. O acesso é por 6 meses, que é o tempo suficiente para você aprender a ferramenta e aplicar, certo? E possível depois renovar se você quiser. Por enquanto não terão aulas novas, né? Já tem bastante aula lá, já é o suficiente para você entender a ferramenta, aplicar a ferramenta, liberar as suas questões, né? Tem todo o passo a passo. Eu sugiro ter um caderno também, lá tá explicado o porquê, onde você vai anotar as suas dores, as suas questões, tá? Então é isso, gente. Se vocês quiserem cuidar dessa outra parte, desses outros 50%, que vai ajudar vocês a manifestarem uma vida mais abundante, se conectando com pessoas com uma frequência mais alta também, porque a gente atrai aquilo que a gente está emanando. Então, às vezes, a gente está com a frequência super baixa e a gente quer que apareça um salvador, né? Uma pessoa maravilhosa que vai tirar a gente do fundo do poço. Não vai aparecer, muito raramente, muito, muito raramente isso acontece, eu nunca vi. Na verdade, eu vejo as mulheres atraindo pessoas melhores quando elas se melhoram, né? E lá tem aulas também sobre como superar uma dor de rejeição, como superar uma dor de traição, por que as pessoas traem, isso tudo na visão espiritual, né? Eles explicam o porquê que as pessoas traem. Então, é um conteúdo bem relevante, bem profundo, mas principalmente muito eficaz para quem aplicar, tá? Então, você imagina que se você fosse investir 10 sessões de terapia a R$ 300, você teria que investir R$ 3.000. Com R$ 297, você está adquirindo uma ferramenta de autocura para a vida, né? E possivelmente terão conteúdos mais pra frente sobre isso no meu perfil, lá no outro perfil do Instagram. Eu vou deixar aqui abaixo o link da Hotmart, que é o site, esse mesmo site que vocês adquiriram o pacote de limpezas. Nesse site da Hotmart, então, tem também os meus outros cursos, né? Fora esse de autocura, que é o que eu tô focando agora, para que as mulheres possam, e os homens também possam ter uma ferramenta de regeneração emocional e espiritual, porque tudo tá meio ligado, né? Então, melhora a energia, melhora a emoção, melhora a energia. E fora os outros cursos que estão lá também, né? O curso de ervas, o curso de cartas também, terapêuticas. Isso tudo tá lá no outro perfil, que tá na bio do perfil sistêmica.ft, lá tem o outro perfil, e daí tem os cursos lá no link da bio também, que você pode adquirir caso você queira. O intuito aqui realmente é ajudar vocês, tá? Deixar como presente, né, o circuito de força, deixar como presente essa ferramenta de autocura que me ajuda diariamente, ajuda muitas mulheres, por um valor realmente simbólico, né? Um valor que não é nem o valor de uma terapia, mas que eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês se vocês aplicarem. Tenho certeza que vocês terão ótimos resultados e vão sair de um sono profundo. Muitas pessoas vão sair de um sono profundo onde estão à mercê das situações externas e não têm controle sobre a própria vida, né? Não conseguem manifestar coisas melhores na própria vida. Então, essa é a ferramenta que vai, com certeza, fazer a diferença no dia a dia de vocês. Aguardo vocês lá, um grande beijo e ótimas limpezas, façam com o coração, pelo menos por 10 dias, não precisa fazer todas no mesmo dia, tá? Escolham algumas para fazer, mas a individual façam durante 10 dias, pelo menos, que é a limpeza que vai alinhar o campo de vocês com as frequências mais altas para que as coisas comecem a fluir, seja a nível emocional, de relacionamento, a nível financeiro, a nível de saúde. Então, pelo menos 10 dias é um tempo que eu recomendo. Quem quiser fazer mais, pode fazer. E as outras você pode fazer quando sentir no teu coração a limpeza da casa, a harmonização do casal, você pode fazer quando você sentir vontade de fazer, tá ok? Então, a gente se vê lá, um grande beijo.